espero que estejam todos bem, eu espero que todos estejam se cuidando e eu espero que vocês estejam assistindo às aulas. E, gente, saibam que eu tô com saudade de todos vocês, que viver nessa rotina estranha de estar em casa não é fácil e, e que realmente vocês no dia a dia da gente fazem muita falta mesmo. Mas vamos à parte educacional. Pessoal, eu espero que vocês entendam o conteúdo da aula. Se vocês não entenderem, perguntem, tá? No decorrer da aula provavelmente eu vou falar isso de novo. Não entendeu? Pergunta. Nós não estamos presentes com vocês em sala de aula, mas virtualmente nós estamos. Então perguntem, a gente responde, a gente dá um jeitinho, né? Ou de forma escrita, ou um vídeo rapidinho ali só explicando. Como já aconteceu algumas vezes, que eu achei que ficava melhor explicando por vídeo do que explicando só digitado. Perguntem. Eu acho muito legal essa participação de vocês realmente perguntarem. Professora, eu não entendi. Poxa, acontece, gente. É normal não entender. Então perguntem, tá? Caminhão. Então perguntem, beleza? Boa aula. Boas atividades. E, mais uma vez, se vocês não entenderem, perguntem, tá? E continuando a nossa aula, as regiões no Brasil em que houve um passado geológico, ou vamos deixar um negócio um pouco mais polêmico, né? Existem vulcões no Brasil, assim fica mais polêmico, né? Dá mais uma ênfase maior. Mas, gente, quando a gente vai falar sobre regiões no Brasil em que houve um passado geológico, né, a suposta existência de vulcões no Brasil, ele gera um certo receio por parte da população, que, no entanto, não possui muitos motivos para se preocupar quanto a isso, tá? Então, fiquem tranquilos. As erupções vulcânicas, elas são sempre motivo de preocupações para diversas sociedades ao redor do mundo. Grandes vulcões, eles expelem uma quantidade inigualável, né, de lava, atingindo uma vasta área que, se for habitada, pode sofrer inúmeros danos. E esse fenômeno também acaba ajudando a modelar o relevo, pois a lava quente, ao entrar em contato com a superfície fria, rapidamente ela se solidifica e acaba originando alguns tipos de rochas, geralmente o basalto. Na imagem de vocês eu coloquei a Amazônia, né? E hoje a Amazônia guarda a maior biodiversidade do planeta, com seu terreno fértil e cobiçado. Se nós pudéssemos voltar no tempo, por volta de quase 2 bilhões de anos até, nós veríamos um cenário completamente diferente. Na realidade, seria um completo caos, né? Porque a região ela era tomada por vulcões de diferentes tamanhos que moldaram toda a floresta. Então, isso é claro, praticamente 2 bilhões de anos atrás. É tempo pra caramba. Então, no início dos anos 2000, os cientistas começaram a descobrir uma série de estruturas vulcânicas, algumas com caldeiras de até 20 quilômetros de diâmetro. E na época das erupções, devido à intensa atividade vulcânica, a vida se resumia apenas em bactérias e algumas algas. Em 2002 ainda foi descoberto o mais antigo de todos, o vulcão Amazônia, com uma caldeira de 22 quilômetros de diâmetro. E acredita-se que ele chegou a alcançar aproximadamente 400 metros de altura no auge das erupções. E esse verdadeiro monstro ele fica localizado na região de Utumã, entre os rios Tapajós e Jaramanchim. Se não for isso, eu acho que é mais ou menos isso o nome. Deixa eu ter certeza, aguenta aí, que às vezes me dá um nó na cabeça com tanto nome estranho. Aqui, Jaramanchim, foi quase isso, né? Isso no estado do Pará. Tá? Então, gente, tempos geológicos, tá? Aproximadamente 2 bilhões de anos atrás. Então, tem muito tempo. Continuando a nossa realidade, né? E a grande questão é,
né? Mas existem vulcões no Brasil? Afinal, professora, você falou e não deu a certeza. E felizmente não existem mais, né? Em um passado geologicamente distante havia uma grande quantidade de vulcões no território, incluindo aquele que é considerado o mais antigo do planeta que nós falamos, né? Que é o da Amazônia, há cerca de 2 bilhões, se eu não me engano, em dados mais ou menos perfeitinhos, 1,9 bilhão de anos. E isso, como já foi citado, os mais recentes não se manifestaram em nossa área continental, mas em regiões oceânicas, originando ilhas pertencentes ao Brasil no Atlântico, incluindo Fernando de Noronha, que está no slide de vocês, né? E a ilha de Fernando de Noronha é produto de vulcanismos antigos no Atlântico, certo? Como vocês podem olhar aí na imagem de vocês. E, atualmente, a não existência de vulcões no Brasil deve-se também ao fato do nosso território encontrar-se em uma área continental das placas tectônicas. Isso é, né, ele está mais afastado da zona de encontro entre uma placa e a outra. Além disso, o nosso relevo é considerado geologicamente antigo, de forma que ele já foi muito desgastado pelos agentes erosivos. Ao mesmo tempo em que as crateras vulcânicas já deixaram de existir, né? Como está no desenho que vocês estão vendo aí, né? Que é da caldeira em Poços de Caldas na imagem. Professora, peraí, é isso mesmo que eu estou imaginando? Sim, aguentem que eu vou colocar aqui a caneta para desenhar. Aqui, olhem bem, né? Tudo isso daqui. Isso forma caldeira, gente. Então imaginem, né? O tamanho da criança. Deixa eu tirar daqui. Continuando. Na era Mesozoica, há cerca de 200 milhões de anos atrás, houve manifestações vulcânicas nas regiões sul e sudeste do Brasil, originando formações rochosas do tipo basáltico, conforme nós explicamos no início. Porém, com o tempo, essas rochas foram sofrendo algumas ações dos agentes intempéricos. Vocês lembram bem, né? Que é sol, chuva, vento e por aí adiante, dando origem ao solo que hoje é chamado de terra roxa. Nós sabemos que ele é muito fértil. Outros indícios de atividades vulcânicas no passado geológico do nosso país são igualmente notados no continente africano, visto que, em tempos remotos, as duas áreas estavam interligadas, formando um único continente. Algumas regiões no Brasil em que houve um passado geológico, eu coloquei algumas, tá? Só algumas. Então aqui nós temos São Félix do Xingu, no Pará, Pico do Cabugi e outros, no Rio Grande do Norte, Arquipélago Trindade e Martim Vaz, Morro do Pico e outras formações rochosas de Fernando de Noronha, águas termais e rochas basálticas desde o sul de Goiás até o norte do Rio Grande do Sul. Sou até meio estranha, né? Norte do Rio Grande do Sul, mas tudo bem. Região de Caldas Novas, em Goiás. Poços de Caldas, Minas Gerais. Águas de Lindóia, São Paulo. Iratema e Foz do Iguaçu, no Paraná. Piratuba e Gravatal, em Santa Catarina. Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Tá? Essas são algumas das regiões. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muitas outras. E se eu fosse falar de todas elas, gente, ia ser muita coisa. Não ia dar para fazer uma aula só. Vamos continuar. Meu povo, né? Um dos nossos continentes de estudo, as Américas. E vocês sabem que sempre que possível eu vou colocar esse mapa dos continentes para vocês. Até que vocês tenham absorvido isso na cabeça de vocês. E só no fato de você pensar América, opa, já vem aquele mapa na cabeça rapidinho, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre esses nossos continentes, tá? Então, geograficamente, a América é dividida por duas grandes porções, a América do Norte e a América do Sul, unidas por uma estreita faixa de terras denominada de Istmo ou América Central. Então, América do Sul, América Central, América do Norte, beleza?
E, gente, aqui eu coloquei a delimitação para vocês, tá? E como eu falei para vocês... foi só esfriar um pouquinho. Mas, como eu falei para vocês, sempre que possível eu vou colocar esse mapa para vocês irem gravando, tá? A América do Sul, a região da América Central e a região da América do Norte. Tranquilinho? Vamos cuidar do tempo aqui para não estourar meu prazo. Então, gente, nós vamos falar um pouco sobre o relevo e a hidrografia do continente americano, tá? E no final da aula eu tenho uma inovaçãozinha para colocar na aula de vocês, mas isso aí vamos deixar para o final, sem spoiler, certo? O relevo das Américas é de formação geológica antiga, apresentando um número maior de bacias sedimentares e um caráter mais acidentado ao longo da maior parte de suas áreas. Tá. Então existem escudos cristalinos na porção leste e central da América do Sul, na região da Guiana Francesa, no norte da América do Norte e na Groenlândia. Né? As cadeias orogenéticas recentes correspondem à Cordilheira dos Andes e a toda a costa oeste do continente. E na costa oeste ou ocidental do continente, tanto ao norte como ao sul, nós observamos a presença de grandes cadeias montanhosas jovens. Jovens iguais a vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Na porção sul-americana, elas formam a Cordilheira dos Andes, né, que se originou em função da subducção da placa tectônica de Nazca e também a placa sul-americana. Já na porção norte-americana, elas formam acidentes geográficos, como as Montanhas Rochosas, aí no Canadá e nos Estados Unidos, e a Serra Madre, no México, oriundos do choque entre a placa americana e a placa de Juan de Fuca. Tá? Aí vem a questão da Cordilheira dos Andes, que é o que vocês têm na imagem de vocês. Né? E aí o que vai acontecer? É uma vasta cadeia montanhosa formada por um sistema contínuo de montanhas ao longo da costa ocidental da América do Sul. Aí a gente nota a dimensão dela olhando essa imagem. Né? Isso tudo de formação geológica no do período terciário. E essa Cordilheira dos Andes, gente, ela possui aproximadamente 8.000 quilômetros de extensão. É a maior cadeia de montanhas do mundo em comprimento. Tá? O seu ponto culminante é o pico do Aconcagua. Ai, travou. Aconcagua. Aí, saiu. E com aproximadamente 6.962 metros de altitude. É o pico mais elevado da América. Continuando, na costa leste ou oriental do continente, observa-se a presença de planaltos e montanhas de formação geológica mais antiga, logo, mais desgastada pela erosão. Na porção sul, temos como exemplos o Planalto Brasileiro, o Planalto das Guianas e o Planalto da Patagônia. Na porção norte, nós temos como exemplo o Planalto Laurentiano, que é no Canadá, e os Montes Apalaches nos Estados Unidos. A imagem que eu coloquei para vocês foi... Deixa eu ter certeza absoluta. É isso mesmo. As Montanhas Apalaches na Carolina do Norte. Continuando. Na região central do continente, entre as cadeias montanhosas jovens a oeste e os planaltos e montanhas antigos a leste, observa-se a presença de planícies e depressões. Na porção sul, nós temos exemplos da planície do Amazonas, né, que é a imagem que nós temos no slide, e a planície do Pantanal e a depressão do Chaco. Na porção norte, nós temos os exemplos de planícies centrais, com destaque para a planície central canadense, planície do Mississippi, Missouri. Tá? Depois, nós temos aqui um perfil leste-oeste do relevo. E aqui nós temos um perfil da América do Norte e um perfil da América do Sul. Vocês podem notar que as cadeias montanhosas elas são muito mais presentes na América do Norte.
certo? Não que nós não tenhamos, nós temos, certo? Mas no decorrer do nosso caminho, elas não são tantas como na América do Norte, tá? Deixa eu ter certeza absoluta aqui. Ó, notem aqui. É 1, 2, 3, 4. Agora a diferença. Nós temos algumas subidas, certo? E uma maior frequência aqui. Beleza? Vamos continuar. Aí. Hidrografia do continente americano. América do Norte. Deixa eu ver o tempo. Para não falar demais. Vocês sabem que eu falo demais. Então, hidrografia do continente americano. América do Norte. No Canadá, é grande a quantidade de lagos formados pelo derretimento do gelo. No entanto, no extremo norte do país, os rios se mantêm congelados. No oeste dos Estados Unidos, o Rio Colorado, que percorre o conhecido Grand Canyon, que é a imagem do slide de vocês, que é o Rio Colorado atravessando o Grand Canyon. Diversos rios nos Estados Unidos, eles nascem nas montanhas rochosas, percorrem as planícies centrais e desaguam no Golfo do México. Gente, e é muito importante nós observarmos que existe um importante tráfego hidroviário, tanto no Canadá como nos Estados Unidos. No Oceano Pacífico, desembocam os rios Columbia e Colorado, no slide de vocês, que fazem percursos sinuosos atravessando cânions por meio de montanhas e planaltos. Já nas bacias atlânticas, correspondem a 3 quadros do território dos Estados Unidos. Os montes Apalaches fazem com que os rios sejam curtos, com grande volume de água, sendo muitos deles navegáveis. Há um canal artificial ligando o rio Hudson aos grandes lagos, Superior Michigan, Huron, Erie e Ontário, que são interligados e ainda se comunicam com o rio São Lourenço desembocando no Atlântico. A bacia do Mississippi, no Missouri, é o principal sistema hidrográfico dos Estados Unidos, estendendo-se entre o Apalaches, ao leste, e as Montanhas Rochosas, ao oeste. E na imagem de vocês, Rio Mississippi. Os principais rios da América do Norte, nós temos aqui nesse mapa de vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Então tá aí, o Mississippi, Colorado, Churchill, Fraser, Yukon e assim por diante. Não, vamos ler tudo, que daí é muita coisa, nós vamos perder muito tempo. Continuando. Depois vem a América Central, formada por rios de pequena extensão. Na América Central, a região montanhosa funciona como um divisor de águas, levando parte dos rios a desaguarem no Pacífico e o resto no Atlântico. O rio mais significativo da região é o San Juan, que liga o Lago Nicarágua ao Oceano Atlântico. Um elemento muito importante da hidrografia da região é o Canal do Panamá. Trata-se de uma obra monumental de engenharia que possibilita a passagem de navios entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. O Canal do Panamá ele foi construído em 1903 até 1914, com capitais dos Estados Unidos. O canal ficou sob o controle dos americanos até 1999, quando foi entregue à administração dos paramenhos. E aí na imagem do slide de vocês têm uma foto do Canal do Panamá. Certo, gente? Fazendo a ligação entre os dois oceanos. A América do Sul. Tenho que falar para vocês que eu tenho um carinho bem maior pela América do Sul, não sei porquê, mas a América do Sul. A hidrografia sofre muita influência do relevo. Dessa forma, a Cordilheira dos Andes será o principal divisor de águas no continente. Assim, a maior parte dos rios do continente deságua no Oceano Atlântico.
Os rios que desaguam no Pacífico são sempre de pequena extensão. Tá? No slide de vocês. Rio Amazonas. Merecem destaque no continente. Rio Amazonas, maior rio do mundo em extensão e volume de água, contém 20% do volume de água doce do mundo. Rio Orinoco, ao norte do continente, de grande importância à navegação. Bacia Platina, formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, de grande importância econômica para a produção de energia e para a navegação. Lago Titicaca, entre a Bolívia e o Peru, né, é o lago navegável situado em maior altitude no mundo. Rio São Francisco, importante via de navegação, irrigação e interação no Nordeste do Brasil. Aqui nós temos um mapa com os principais rios da América do Sul. Tá? Se eu não li todos da América do Norte, creiam, eu não vou ler todos da América do Sul, porque olhem a quantidade. Mas, vamos lá. Guaporé, Rio Paraguai, Rio Paraná, Rio São Francisco, Araguaia, Xingu, Tapajós, Rio Negro, e aí por diante, certo? Porque é muito rio, gente. Tá? Vamos continuar. Aqui nós temos a hidrelétrica de Itaipu, situada entre o Brasil e o Paraguai. É uma das maiores hidrelétricas do mundo e se encontra situada na bacia do Rio Paraná. Deixa eu cuidar do tempo, para eu não estourar o prazo de vocês. Certo? Então, gente, lembra que eu falei para vocês que eu tinha feito uma alteraçãozinha na aula de vocês? Pois então, a alteração que eu fiz na aula de vocês é, como nós estamos falando sobre, né, nossos continentes, África e América, vamos colocar assim, já generalizando. Cada aula de vocês, nós vamos comentar um país desses continentes, certo? O país de hoje, eu escolhi, não sei porquê, eu não fiz sorteio, tá? Foi bem aleatório, assim, foi que veio na cabeça, falei, bom, vai ser esse. E o país da aula de hoje de vocês vai ser o Canadá, tá? Então, eu vou falar algumas coisinhas do Canadá para vocês. E na próxima aula falarei de outros países. Se vocês tiverem alguma opção assim, mais, ai meu Deus, eu tenho um amor muito grande por tal país, comentem aí, me avisem, que daí vai que eu escolho o país de vocês, tá? Eu, por hora, eu não tenho nenhum em mente ainda, então vocês têm tempo de me dar opções, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o Canadá. O Canadá é um país localizado na América do Norte, ou América Anglo-Saxônica. O seu território encontra-se no hemisfério norte ocidental. Na costa oeste é banhado pelo Oceano Pacífico, na costa leste pelo Oceano Atlântico e o Mar do Labrador, e ao norte pelo Mar de... O país possui o segundo maior território do mundo, superado somente pela Rússia. Ocupa uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 33 milhões de habitantes, certo? Canadá. Então, grande parte da população está estabelecida na extensão de fronteira com os Estados Unidos, aproximadamente 6 mil quilômetros. Extremo sul do país, os centros urbanos não se distanciam mais de 350 quilômetros da fronteira entre os dois países. Opa, era aqui que eu ia falar isso. Então, notem ali a questão da concentração populacional. Né? Vocês podem ver que a concentração populacional ela fica bem forte, bem frequente com relação à fronteira com os Estados Unidos. Opa, né? Que vocês podem notar aqui, ó, né? Não que nas outras regiões não tenha gente, tem, só que um número bem menor, tá? Aí. A concentração da população nessa região ocorre em decorrência do clima frio que predomina no restante do país. O norte é muito frio
E quando eu falo muito frio, não é um friozinho de brincadeirinha, como esse frio que nós estamos estando agora, tá? Esse aqui é fichinha. Apresenta uma característica polar, o que impede o processo de urbanização da região mais ao norte do país. É um frio tipo esse que o carinha tá ali no meio da rua, tá? Continuando, a população canadense é formada por povos autóctones, asiáticos e principalmente europeus, origem britânica 40% e francesa 25%. Esse último dado faz com que o país possua duas línguas oficiais, inglês e o francês. E aquela situação do não se surpreenda se você encontrar placas ou mesmo produtos de supermercado com informações nos dois idiomas. A influência da colonização francesa predomina na região do Quebec, já em grandes cidades como Toronto e Vancouver, o inglês é soberano. O mais legal dessa curiosidade do Canadá é que, além de contar com a possibilidade de intercalar o aprendizado das duas línguas, há inúmeros cursos que oferecem esse combo, você também acaba sentindo todo o charme da França em cidades como Montreal e Quebec, devido aos traços da colonização. O território é extremamente urbanizado, pois 80% da população vive em cidades. Isso ocorre por causa do nível alto de industrialização e atividade rural desenvolvida de forma intensiva e mecanizada. O Canadá apresenta um dos melhores indicadores sociais do mundo e, desse modo, os índices de analfabetismo são baixos, assim como os de mortalidade infantil e natalidade. A população canadense está envelhecendo, e a baixa taxa de natalidade, aliada à boa expectativa de vida, aproximadamente 80 anos, produz uma carência de mão de obra, porque aproximadamente 15% da população tem mais de 65 anos. E é um fato que acaba diminuindo a população economicamente ativa do país. O percentual de idosos é alto se comparado de outros países. E o desprovimento da mão de obra suficiente para o setor produtivo tem promovido o ingresso no país de grande número de trabalhadores estrangeiros. É bom lembrar que isso acontece somente em períodos de economia aquecida. Em períodos de crise, vocês sabem que daí não, né? Mais da metade da população do Canadá tem diploma acadêmico. Isso faz com que ele seja um dos países mais instruídos do mundo, juntamente com a Finlândia, Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, entre outros países. Além disso, a taxa de alfabetização do Canadá ela consegue ser superior a 99%. Não chega a 100%, mas superior a 99%. A menor temperatura já identificada no Canadá foi de 63 graus negativos em 1947, em Snag, em Yukon. E, de fato, esse marco fez com que a vila ganhasse o título de lugar mais frio da América do Norte. E é invicto até hoje. Tá? Gente, essas imagens elas não são de Photoshop. Tá? Não tem alteração nenhuma. Talvez uma alteraçãozinha para mudar o brilho da imagem ou algo da característica, mas desse jeitinho aí mesmo, tá? Depois, o Canadá contém 9% do suprimento de água renovável do mundo. Só em Ontário há cerca de 250 mil lagos, aproximadamente 1/5 de toda a água doce do planeta. Tá? No slide de vocês eu tenho a Moraine, né? No Canadá, situado nas Montanhas Rochosas, na província de Alberta, travou. Depois, o Canadá tem a costa litorânea mais longa do mundo, são mais de 240 mil quilômetros, a segunda maior da Noruega, e possui aproximadamente 52.455 ilhas e ocupa o segundo lugar em classificação de maior país do mundo pela área total. Professora, tá errado esse número de ilhas? Não tá errado. É assustador, mas é o número
aproximadamente correto. Né? O país faz fronteira com 3 oceanos, o Atlântico, Ártico e o Pacífico. O seu litoral é tão extenso que, se um indivíduo caminhar pelas linhas costeiras do Canadá com uma velocidade média de 20 quilômetros por dia, ele levaria aproximadamente 33 anos para completar o seu curso. Montreal é a segunda maior cidade francófona do mundo, que tem o francês como idioma oficial, atrás apenas de Paris, na França. Ottawa, a capital canadense, é a segunda capital mais fria do mundo, perdendo para Moscou, na Rússia. A rodovia mais longa do mundo é a Trans-Canada Highway, de 7.604 quilômetros de comprimento, unindo as 10 províncias do país. Né? Aí na imagem vocês têm um trecho da rodovia. Opa, né? Aqui um trecho da rodovia. Metade de todo o território do Canadá é coberto por florestas. Isso significa que o país tem 1/10 de todas as florestas do mundo. Na imagem de vocês, Capilano Park, floresta centenária em Vancouver. Deixa eu ver o tempo. Ai, meu pai, o tempo estourou. Gente, eu só vou encerrar esse aqui rapidinho, tá? Do Canadá, e daí eu juro pra vocês que eu não vou passar muito do meu tempo. Acredita-se que a costa leste do Canadá tenha sido colonizada por vikings por volta de 1000 anos antes de Cristo, com base em evidências arqueológicas de um assentamento encontrado em Lansax, em Terra Nova. Os canadenses são responsáveis por algumas das invenções mais importantes do mundo, né, como a querosene, o microscópio eletrônico, o órgão eletrônico, a insulina, o sistema de filmes IMAX e o snowmobile. Essa palavrinha sempre me trava, mas vocês entenderam, né, que é um veículo para viajar na neve, e também o fogão eletrônico. Os canadenses têm um costume linguístico de terminar as frases com é. Tipo essa que tem no quadro. Não, no quadro, ó, a pessoa tá tão. Ai, sala de aula que a pessoa tá até confundindo. E é quase como se fosse o né ou viu do nosso português, né? Nossa, como eu falo, né? É uma característica só deles, e inclusive é alvo até de piadinhas dos americanos. O Canadá e os Estados Unidos têm uma rixa histórica parecida com a do Brasil e Argentina. Os canadenses são mundialmente conhecidos por serem acolhedores, simpáticos e até educados demais, né? Características que não são muito vistas assim pelos americanos, certo? Continuando. Há cerca de 630 espécies de pássaros no Canadá, mas o urso pardo é o símbolo nacional. O terceiro maior edifício do mundo fica no Canadá, ícone da cidade de Toronto, a Torre Nacional do Canadá. Aqui, Churchill é a capital mundial dos ursos polares. O regime político do Canadá é a monarquia constitucional. Isso explica o fato de a Rainha Elizabeth II, né? Gente, por que ela tá aí? Essa é uma coisa que a gente não esperava colocar quando a gente fala de Canadá. Mas, lembra daquela aula que nós falamos sobre monarquia, república e tudo isso daí? Então, é isso mesmo. O regime político do Canadá é a monarquia constitucional. Né? Isso acaba explicando o fato da Rainha Elizabeth II, aquela conhecida senhorinha de 87 anos, também ser a rainha do Canadá e, acredite, de pelo menos outros 10 países. Aí vem a grande questão, né? Como é que ela consegue administrar tudo isso? Na qualidade de rainha do Canadá, Elizabeth delega poderes ao governador do país. Então, a rainha, portanto, rege e dá a ordem final, mas não governa. Lembram bem disso, né? Então, se te perguntarem agora, você vai saber responder. O regime político do Canadá é a monarquia constitucional. Então, dentro do parlamento, o país ainda conta com o Senado, com 104 membros, e a Câmara dos Comuns,
é espaço onde se origina a maior parte das leis, com 295 membros. Vale lembrar que a Constituição canadense prevê a eleição de uma nova Câmara dos Comuns, pelo menos a cada 5 anos. Gente, deu tempo, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Atividade de vocês, apostila página 7. Qualquer dúvida me perguntem, tá? Eu vou responder vocês, dependendo da questão, posso responder vocês por um texto pequeno ou por um texto enorme. Se eu perceber que o texto ficou muito grande, e aí um texto muito grande acaba ficando um pouco perdido, quando me for possível, eu não vou falar pra vocês que vai ser na hora, porque às vezes eu não sei qual é o momento que vocês têm a dúvida, então às vezes não é possível que eu faça um vídeo na hora explicando, mas quando for possível eu faço um vídeo ali e já posto pra vocês no comentário se vocês tiverem dúvida, beleza? Pessoal, se cuidem, tá? Saibam que vocês moram no meu coração e saibam que eu estou com muita saudade de vocês. Eu não vou falar muito que eu já falei demais hoje. Uma boa semana pra vocês. Boas aulas. Se cuidem e até semana que vem.